A paz do Senhor Jesus, quero saudar a todos os irmãos que nessa noite podem estar conosco, assistindo a transmissão. Hoje é quinta-feira, dia 27 de maio, é o dia que o Senhor preparou para nós, culto da família nessa quinta-feira. E aprova o Senhor, né, nos dá o fôlego de vida nesse dia, para que estivéssemos aqui para louvar e glorificar o nome dEle. E nós temos o privilégio de poder ouvir da palavra dEle. Amém? Então, você que nos ouve nessa noite, que tem a possibilidade de estar assistindo ao vivo conosco, ou que vai vir assistir, que você seja grandemente abençoado pelo Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus possa abrir a tua mente, o teu coração e que você possa ouvir, entender e querer viver tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, amém? Eu te convido, você que pode, a fechar os olhos, nós vamos iniciar com uma oração e vamos para a leitura da palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigada pelo fôlego de vida, obrigada por essa quinta-feira, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos cuidado, Paizinho querido, e a Deus, em nome de Jesus, venha de encontro, Pai, à nossa mente, leva cativa a Tua presença, Pai, e Senhor, se revela, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, através de cada versículo que vamos ler nessa noite, e que o Teu Espírito Santo, Pai, que nos convence do juízo, do pecado, Senhor, da salvação, que Ele possa, Paizinho querido, dar o entendimento, Paizinho querido, que o Senhor possa derramar do céu sabedoria sobre a vida de cada um de nós, Pai. Temos vivido dias difíceis, Senhor, que pessoas falam tantas coisas, Paizinho querido, que por vezes querem deturpar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a termos o compromisso em ler a Tua palavra, Senhor, e aprender da Tua palavra, Pai, para que a gente não venha, Senhor, a ser enganado, Paizinho querido, com tantas informações, com tantos discursos, com tantas promessas, Paizinho querido, que se levantam falando no Teu nome. Mas, Senhor, nós temos o livre acesso a Ti em oração, temos o livre acesso a Ti, Senhor, através do Espírito Santo de Deus. E nós temos, Senhor, a nossa bússola aqui na terra, Pai, que é a Tua palavra, que é a Bíblia, que o Senhor deixou, Senhor, para que nós pudéssemos, Paizinho querido, ler e ter, Senhor, o direcionamento dos Teus mandamentos sobre as nossas vidas. Nós oramos pedindo, Paizinho querido, que Teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente e no nosso coração e que nós possamos nos arrepender dos nossos maus costumes, dos nossos maus caminhos, Senhor, e possamos converter o nosso coração a Ti. É o que eu oro, Paizinho, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu vou compartilhar com vocês, vou pedir para que você possa estar colocando ali no Evangelho, deixei a descrição, Evangelho de João. Nós vamos ler, iniciar lá no capítulo 17 e depois nós vamos fazer a leitura de mais alguns versículos de outros capítulos. Então eu quero louvar a Deus pelos irmãos que já estão conosco. Se você quiser deixar o teu pedido de oração, quiser deixar o teu recadinho, o teu comentário, você pode deixar aqui e depois no final aqueles que aparecem ali para mim, eu vou estar fazendo a menção, vou estar fazendo a leitura também. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, o verso 3 diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. No 7 diz assim: Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, essa era uma oração, né, que Jesus estava fazendo, estava próximo ao momento onde ele iria ser crucificado, e ele estava falando ali para o Senhor que ele reconhecia, né, que Jesus era o único e suficiente, né, Salvador, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quantas coisas a gente tem ouvido
E através das redes sociais, hoje a internet, ela tem um acesso muito fácil, muito prático, e esse, nós fomos olhar, hoje o celular, ele está concentrando praticamente tudo aquilo que eu e você precisamos, através dos aplicativos, através de uma função de banco, através da função se eu precisar ligar, se eu precisar mandar uma mensagem, e ali a gente tem o fácil acesso da internet e muitas pessoas falando muitas coisas. E eu e você vivemos dias em que nós precisamos, necessitamos que a nossa mente seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aí, quando eu estava nessa tarde, agora no início da noite, lendo a palavra, eu, Ana, gosto muito assim quando eu leio a palavra e o Espírito Santo vai falando. Parece que, sabe, um texto que de repente parece que o português, parece que a tradução dele ficou tão fácil de entender. E assim eu estava conversando com o Senhor, porque muitas falsas informações sobre o Evangelho têm sido pregadas na internet hoje, têm sido repassada para muitas pessoas, e às vezes pessoas já de um certo tempo de igreja ou de algum costume religioso, e que porventura vem de encontro a querer trazer um certo comodismo para nós como seres humanos. Então, e ali o Espírito Santo trouxe ao meu coração que eu e você nós temos uma chance para a vida eterna. E o que que vai ser essa vida eterna? Ali em João 17, no 3 diz: "E a vida eterna é esta, que nós conheçamos o único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo, a quem ele enviou." E aí eu vou conversar com você através da leitura da palavra hoje. Ele é um texto, são textos, né? São vários versículos. Nós vamos ler 2 capítulos e cada verso destes capítulos eles falam claramente aquilo que eu e você precisamos gravar na tábua do nosso coração, que nós precisamos inculcar nos nossos pensamentos, pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a gravar, a guardar os mandamentos do Senhor nas nossas vidas. Então, para você que pode acompanhar, parece que vai ser uma leitura longa, mas eu creio que assim como eu tive prazer em ler todos esses versículos com o Espírito Santo de Deus, e assim como esses versículos entraram como frases simples e esclarecedoras nos meus ouvidos, na minha mente, em nome de Jesus vai ser assim para você também. Amém? Então, nós vamos começar a ler a partir do capítulo 15, lá do Evangelho de João, o verso de número 1. Então, lembre que nós falamos ali, né, quando Cristo estava falando sobre o que é a vida eterna. É reconhecermos que existe um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para as nossas vidas. Amém? Lá no capítulo 15, a partir do verso 1, Jesus diz assim: "Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, Jesus, não der fruto, ele corta. Quem que corta? O agricultor, Deus Pai. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós." Isso é Jesus falando. "Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem nós podemos dar se não permanecermos em Cristo." Jesus disse assim, lá no verso 5: "Eu sou a videira, e nós, eu e você, nós somos os ramos. Quem permanecer em Cristo, e Cristo em nós, esse vai dar muito fruto, porque sem Cristo nada podemos fazer." Lá no verso 6 diz assim: "Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo, e o queimam." Antes de lermos o verso 7, sabe quando caem as folhas secas? Ou que existe uma poda para que a árvore possa continuar a crescer, possa florescer, possa dar fruto? Então, o que que Jesus está falando ali?
que aqueles galinhos que são tirados, que ficam fora, eles secam e eles são queimados, são lançados fora. Você já viu que muitas vezes, quando tem as pessoas assim numa praça, ou num próprio lugar, às vezes com uma plantação, parte da agricultura, que eles juntam aqueles galhos secos, aquelas folhas secas, e eles fazem como se fosse uma incineração, colocam fogo? Então ali Jesus está falando que aqueles que não estiverem dando frutos, que não estiverem ligados a ele, eles serão lançados fora e eles vão ser queimados. Lá no verso 7 diz assim: mas se nós, né, se permanecerdes em mim, Jesus Cristo, e as palavras de Jesus Cristo permanecerem em nós, pediremos o que quisermos e nos será feito. Lá no verso 8 diz assim: nisso é glorificado Deus, o Pai de Jesus, em que deis muito fruto, e assim nos tornamos discípulos de Cristo. No verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 11: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado-vos de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Que lá no capítulo 17, quando nós iniciamos a leitura, Jesus estava falando, né, para o Pai, falando para Deus que ele veio para aqueles que Deus deu para ele. E ele falou dos mandamentos, ele passou as palavras daquilo que o Pai tinha ensinado para ele. E aqui Jesus está falando que quando eu e você amamos ao Senhor, né, o mandamento dele é esse, que nós amemos uns aos outros e que nós possamos guardar os seus mandamentos. Lá no verso 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, foi Cristo. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então foi para isso que Jesus Cristo nos chamou, para darmos frutos e frutos dos ensinamentos dele aqui na vida das pessoas. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, repetidamente aqui, né, Jesus vem nos ensinando lá no verso 12, no 17, que assim como Cristo nos amou, nós precisamos amar os outros. No 18 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outro, ele odiou a mim. Ou seja, se a gente tem algum sentimento conosco de que somos rejeitados pelo Evangelho de Cristo, antes de nós, Cristo foi rejeitado por aquilo que ele veio trazer para a humanidade. 19 diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, quando eu e você ouvimos a palavra do Senhor, assim como Jesus veio e ele nos falou do pecado, aqui ele diz no verso 21, se ele não tivesse vindo, né, aqui, perdão, no 22, se eu não vier, ou seja, se Jesus não tivesse vindo à terra e nem tivesse falado, nós não teríamos pecado, mas agora não temos desculpa para pecar, porque ele veio e se fez o cordeiro por mim e por você. No 23 diz assim: quem me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras,
quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto ao meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei por parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Lá no capítulo 16, verso 1 diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando chegar a hora, vos recordeis do que eu lhes disse. Não lhes disse desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para junto do Pai, aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Isso Jesus falando, para os seus discípulos. Mas eu vos digo a verdade: convém que eu vá, porque se Jesus não fosse ao céu, não voltasse ao Pai, o Consolador não teria como vir para nós. Se, porém, Jesus fosse, ele nos enviaria o Espírito Santo. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, em Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não pode suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não vai falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que vos disse, que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis outra vez, um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: Que vem a ser isto? Que Jesus dizia para eles: Um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Vou para o Pai? Diziam, pois: Quem verá esse, um pouco? Não compreendemos o que o Senhor quer dizer. Percebendo Jesus que eles desejavam interrogá-lo, indagou-os e entre vós a respeito, dizendo: Em verdade, lá no versículo 20 do capítulo 16, em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele explicando para os discípulos, porque ele estava falando que ele ia voltar para o Pai, e os discípulos tinham naquele momento tristeza no coração. E aí Jesus estava explicando que ele ia enviar o Consolador. E que mesmo que ali, no verso 20, que digo-vos, chorareis e vos lamentareis, que o mundo, aqueles que não creem em Cristo, estariam alegres, mas que a nossa tristeza, aqueles que cremos em Jesus, se converterá em alegria. Lá no verso 21 diz assim: A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, ela já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido o mundo um homem. Ou seja, a mãe, quando ela está no momento da dor do parto, parece algo bem difícil de passar, de suportar. É algo que naquele momento, assim, parece que fica muito, muito, muito dolorido. Ela tem todas as dores do parto, mas depois que o filho nasce, a alegria e o gozo de ter o filho nas suas mãos, ele supera qualquer dor que ela possa ter passado para ter aquele bebê. Aí no verso 22, Jesus diz assim: Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade eu vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai,
ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido no meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Lá no verso 25 do capítulo 16. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por comparações, mas vos falarei claramente sobre o Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Isso é Jesus falando. Lá no verso 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixei o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. E respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então que você possa nessa noite, pedir para o Espírito Santo de Deus te dar temor, tremor, reverência, respeito a Deus. Que você possa pedir para que o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que Jesus enviou para nós aqui na terra, depois que ele subiu aos céus, para que ele possa entrar no teu coração, entrar na tua vida, que você possa encontrar através do Espírito Santo de Deus, em todos os dias, em todos os momentos, a força que você precisa, que você possa encontrar as respostas que você precisa, que você possa entender os mandamentos de amor a Deus que você precisa, para que você não seja enganado, para que você possa pedir para Deus. A palavra do Senhor diz que sabedoria a gente pode pedir, Ele dá deliberadamente sobre nós. Ele derrama, é gratuito, mas eu e você precisamos pedir para o Senhor. Senhor, nos dá a sabedoria que vem do alto, que vem de Ti, porque é Ele que, através do Espírito Santo, vai nos dar discernimento para que a gente possa tomar as decisões corretas no nosso dia a dia e aceitar a Jesus nas nossas vidas. É quando eu e você entendemos que existe um vazio na nossa alma e esse vazio, ele só é preenchido por Deus. E como que eu e você preenchemos esse vazio? É reconhecendo que Deus ele nos amou tanto que ele enviou Jesus Cristo, seu filho, para a terra, viveu sem pecado e ele voltou aos céus. E quando ele voltou aos céus, ele deixou na terra o Espírito Santo de Deus. Não é visível aos nossos olhos, mas é onde nós exercitamos a nossa fé. É aquilo que preenche esse vazio da alma. É preenchido pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, isso só acontece quando eu e você temos esse desejo de querer encontrar Deus. Temos essa vontade de querer entender por que que nada que a gente possa fazer, sejam de relacionamentos, de bens materiais, qualquer coisa que a gente queira sobre o trabalho, que a gente sempre está buscando alguma coisa para preencher, seja o nosso tempo, parece que daí nada sacia. Não parece que sempre é uma coisa assim, ah, mas se eu tivesse a minha saúde perfeita, tudo seria bom. Ah, mas se eu tivesse muito dinheiro, isso seria bom. Ah, mas se o meu casamento fosse perfeito, isso seria bom. Na verdade, nada nos preenche como seres humanos, porque a única coisa que preenche o vazio da nossa alma é Deus. E ali é onde Jesus estava falando e explicando para os discípulos que aqueles que creram, aqueles que ouviram, aqueles que amam os seus mandamentos, né? São esses que vão estar na eternidade com Ele, com Deus. Então, que você possa querer preencher o vazio da tua alma todos os dias com a presença do Espírito Santo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Que você possa querer passar isso para as pessoas. As pessoas muitas vezes estão sozinhas, aflitas, e o que elas precisam é entender que esse vazio ou qualquer aflição, ali como falou no último versículo do capítulo 16, né?
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então eu e você precisamos ter esse bom ânimo que vem de Cristo para que a gente possa suportar e passar por essa terra e por todos os dias que ele tem preparado. E lá no capítulo 15, Jesus estava explicando que ele era a videira. Então nós precisamos estar ligados nele para que todas as coisas nós possamos fazer. Então que eu e você venhamos a cada dia nos renovar na presença do Senhor nas nossas vidas e possamos transmitir isso para as pessoas. Porque muitas vezes é ali, como eu comentei no início, né, as pessoas têm falado tantas coisas na internet, essas mensagens têm sido repassadas, né, de um para o outro, e o verdadeiro evangelho é Jesus Cristo, que ele veio para nos tirar dos nossos maus costumes, dos nossos maus caminhos, quando eu e você queremos preencher esse vazio da nossa alma, que é através da presença de Deus, do Espírito Santo, que hoje está aqui comigo e com você. Nós vamos começar a entender que o nosso amor, esse relacionamento com Deus, ele vai querer nos limpar, nos podar, para tirar os maus costumes, tirar as sujeirinhas do pecado, e ele vai nos ensinar o que eram os caminhos errados e agora são as coisas certas. E Jesus, ele veio para trazer princípios, valores, ele veio, né, e eu sempre comento com as pessoas, o maior projeto que alguém pode ter na vida é o projeto que Deus instituiu, que é a família. Então, é uma coisa fácil? Claro que não é fácil, né? Adão e Eva já começaram e começaram já com muitas coisas no erro, né? Onde o pecado foi instituído. Então, hoje eu e você também temos o pecado, mas nós temos o quê? Hoje, a presença do Espírito Santo de Deus que nos constrange das coisas que não agradam a Deus. Tem pessoas por aí que falam que é o sexto sentido, mas eu digo para você que é o Espírito Santo de Deus te dando um alerta e falando assim, volta e faz isso aqui, que isso aqui é o que agrada a Deus. Então que eu e você possamos buscar a ser seres humanos que nós não queremos holofote ou atenção do que uma rede social ou do que as pessoas ao nosso redor estão falando, a não ser que seja para contagiar da presença de Deus. Eu acho lindo que quando tem um trecho lá na Bíblia que diz assim, né? Aquele que roubava, não rouba mais, aquele que matava, não mata mais. Ou seja, é um caminho de conversão. A gente tem os maus hábitos, os maus costumes, aquilo que alimenta a nossa carne, né? Aquela vontade do ser humano, mas aí nós nos deparamos com a linda presença do Espírito Santo nas nossas vidas e parece não, e tudo muda. E aí nós começamos a ter atitudes de respeito, de zelo, de amor, de educação, atitudes que não são para corromper valores ou leis. E assim é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Que nós possamos ser testemunhas na nossa casa, possamos ser testemunhas no nosso trabalho, na nossa escola. Eu voltei de um período de férias e por algumas escolhas que eu fiz durante lá o meu período de trabalho desse último ano, com a questão da pandemia, algumas decisões que eu tive a liberdade de tomar, né? Mas toda decisão ela reflete é a lei da semeadura. A gente planta algo e vai colher aquele resultado. Então, e algumas coisas no meu trabalho, assim, eu não colhi tão bons resultados porque eu semeei, plantei em várias áreas do meu terreno de trabalho, mas em uma área específica eu não coloquei sementes, eu não plantei, eu não cuidei. Então, eu fui orientada, né? Fui chamada a atenção para que eu venha cuidar daquela parte, daquele terreno, daquele solo, porque ali também precisa dar resultado. Então, que eu e você venhamos a ter esse desejo no nosso coração de sermos exemplo, não exemplo do que hoje uma mídia traz para mim e para você, do que uma rede social ou a TV mesmo exige ou mostra ou fala, não. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração e é Ele que vai nos moldar, é Ele que vai nos ensinar. Nós temos comportamentos, temos uma forma de ser do nosso ser natural, mas nós podemos pedir para que o Espírito Santo venha lapidar. Né? Minha pastora sempre fala, nós somos diamantes brutos na mão do Senhor. Né? Então ele vai lapidando para que a gente possa se tornar uma pedra preciosa e que eu e você possamos continuar sendo preciosos, né, na vida das pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Amém? Que você que acompanhou conosco essa mensagem, acompanhou a leitura, né, desses 2 capítulos e pouquinho do Evangelho de João, que você possa realmente ter esse desejo no teu coração de que o Consolador, o Espírito Santo,
esteja presente na tua vida todos os dias. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. É isso que eu e você precisamos. E aí o Espírito Santo vem, faz morada, e o desejo por conhecer e entender da palavra do Senhor, daquilo que está na Bíblia, é algo que é a consequência de nós queremos preencher o vazio da nossa alma. Então, que você possa ter esse desejo e possa querer contagiar as pessoas para quererem preencher o vazio das suas almas com a presença de Deus, o Deus verdadeiro, aquele que enviou Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Amém? Feche seus olhos, Paizinho, no nome de Jesus. Obrigada, Deus querido, por essa noite. Obrigada, Senhor Deus querido, pela vida da Ninha, Senhor, que estava ali acompanhando a mensagem conosco, Senhor Deus querido, os irmãos que também puderam estar assistindo. Eu te peço, Paizinho querido, guarda, abençoa, Senhor, a cada um de nós. Que a tua presença, Paizinho querido, através do Espírito Santo, possa nos dar o ânimo, Senhor, assim como Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, Paizinho querido, Jesus também falou que nós faríamos coisas iguais e ainda maiores do que ele fez, Senhor. Então, Paizinho, que nós possamos crer, Senhor, e pela fé, Paizinho querido, tomar posse das tuas promessas e das tuas vitórias, Senhor Deus querido, mesmo nos dias difíceis, Paizinho amado, que nós possamos lembrar que nessa terra somos peregrinos, estamos de passagem, e que nós possamos a cada dia estar preparados para passar a eternidade contigo, Senhor. Guarda nossa mente e o nosso coração, Pai, para não pecar contra ti. Nos ajuda, Senhor, a lermos a tua palavra, Senhor, e a gravar na tábua do nosso coração. E quando, Senhor, alguém precisar, Senhor Deus querido, a tua palavra diz que nós só precisamos abrir a boca que o teu Espírito Santo vai falar, Paizinho querido. E que nós possamos ser esses instrumentos, Pai, mas não de falar das nossas vontades e os nossos desejos, mas falar da tua palavra, Senhor, porque é ela que transforma, é a tua palavra que cura, é a tua palavra que traz vida, Senhor Deus querido, é a tua palavra, Senhor, que tira, Senhor, aquele lodo, aquelas coisas, Paizinho querido, que um dia nós fazíamos, Pai, até por ignorância no mundo do pecado, Senhor. Mas aí o Senhor nos traz a luz e que nós possamos, Paizinho amado, sermos instrumento nas tuas mãos. Fica conosco, abençoa, Senhor, esse final de noite de quinta-feira e que todos nós possamos ter um final de semana guardado, abençoado por ti. Coloca o Senhor diante de ti todos os pedidos de oração, Paizinho querido, lá do vaso da igreja, os pedidos de oração dos irmãos que estão aqui, Senhor, assistindo a transmissão desse culto, Paizinho amado, e que, Senhor, cada pedido possa ser atendido conforme a tua vontade e que teu Espírito Santo possa trazer esse entendimento aos nossos corações e que nós possamos dar testemunho, Pai, das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Estarmos vivos hoje, Senhor, em meio a uma pandemia, Senhor, é motivo, Senhor, de agradecer, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem concedido. Que nós possamos, Senhor, através desses livramentos que o Senhor tem nos dado todos os dias, possamos ter o desejo no coração de querer ser instrumentos da tua palavra, Senhor, do teu amor, da tua graça na vida das pessoas. Fica conosco, é o que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. No próximo domingo, deixa eu olhar no calendário para eu não falar o dia errado. Próximo domingo vai ser o dia 30 de maio e às 10 horas nós temos culto presencial na Igreja do Nazareno. Tem o endereço aí na página, é Rua Cinque Ferreira, número 1134, lá no Jardim das Américas. A gente está respeitando conforme os decretos, então existe um número limitado para fazer a participação ainda presencial, e existe uma possibilidade de mudar a bandeira ou não, mas aí nós deixamos avisados os irmãos sobre quantas pessoas podem ir, né, ou se nós estaremos recebendo as pessoas presencialmente no culto, mas que nós possamos estar orando, clamando ao Senhor e que nós possamos ir, que nós possamos usar máscara, passar o álcool, mas que nós possamos estar reunidos como corpo, como igreja lá para adorar o nome do Senhor. Amém? Então, uma boa noite, Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.